Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, é um motivo de muita alegria poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da palavra do Senhor, um pouquinho daquilo que Ele tem colocado no meu coração. Antes de entrar propriamente no tema em si, me veio a memória, a criação, de quando Deus cria todas as coisas. No princípio, Ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e todos já conhecem esse texto aí praticamente de cor. E Deus vem criando o primeiro dia, o segundo dia, no último dia, lá no sexto dia, Deus cria o homem. E todas as coisas que Deus criou, antes de criar o homem, Ele fala, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus cria o homem, Ele diz, e viu Deus que era muito bom. Porque Deus, Ele tem um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um propósito na vida de cada pessoa nessa terra. Parece uma frase muito clichê, que as pessoas falam, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Claro que tem, Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. Mas existe um propósito padrão que Deus tem para toda a humanidade. E é um pouco sobre isso que nós queremos falar, porque quando Deus vê que o homem era muito bom, a própria criação do homem, ela já dá prazer a Deus, porque Ele olha e Ele se agrada daquilo que foi feito, Ele se agrada de você e de mim. Porque quando Deus cria o homem, Ele não está vendo somente Adão, mas Ele viu você que está aqui sentado hoje, Ele viu você que está nos assistindo aí pela internet, Ele viu a cada um de nós. Porque Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas na onipresença de Deus, na onisciência de Deus, Ele sabe todas as coisas, tudo o que aconteceu e tudo aquilo que ainda vai acontecer, tudo que está por vir, Deus já conhece. E por Ele já conhecer, eu costumo dizer que Deus, Ele já te perdoou até pelos pecados que você ainda vai cometer, você precisa apenas crer em Jesus como o único Salvador da sua vida. E aí você já começa a dar prazer a Deus. Então a própria criação do homem já foi o primeiro prazer que o Senhor teve com a humanidade, com o homem. E o tema dessa palavra, dessa ministração de hoje é planejado para agradar a Deus. Então, queridos, você foi planejado para agradar, para dar prazer ao Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você foi planejado por Deus antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em Jesus, no caso. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, você foi escolhido, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, olha isso aqui, querido, sejamos para louvor da sua glória. Você foi criado para louvor da glória de Deus.
Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção, olha isso aqui, querido, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Veja bem, como é enfatizado nesse texto, que nós fomos predestinados, fomos criados para louvor da glória do Senhor. Agora veja bem, começamos falando sobre a criação, e Deus ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E logo na criação você já dá prazer, o homem já deu prazer ao Senhor, porque viu Deus que era muito bom. E o motivo pela sua existência, querido, é dar prazer ao Senhor. Você foi criado para dar prazer a Deus. Deus se alegra em você, Deus se alegra no ser humano. A Bíblia diz que todo dom e toda boa dádiva vem de Deus. Ainda que a pessoa escolha não glorificar a Deus com o seu dom, o dom veio de Deus. Mas se você tem um dom, querido, glorifique a Deus com o seu dom todos os dias da sua vida. Eu quero dizer que como você foi criado à imagem e semelhança de Deus, veja bem, Deus tem emoções, Deus sente prazer, porque se Ele viu que era bom, Ele sente prazer. Deus tem sonhos. Ele tem projetos para a sua vida, Ele tem sonhos para você. Ele se alegra. Jesus aqui sofreu por nós. Então Ele tem sentimentos. Ele tem emoções. Ele se alegra. Ele se entristece através do Espírito Santo. O Espírito Santo sente ciúmes de nós. E assim como você se alegra, como você às vezes se entristece, como você ri, como você chora, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você também sente prazer. Agora, querido, quando o seu prazer está na lei do Senhor, como diz o salmista, você vai longe em Deus. Quando você adora, você dá prazer a Deus. Então, queridos, se lance no Senhor, se lance nos braços do Senhor, se lance em adoração a Deus, porque esse é o propósito da sua vida, agradar a Deus. Qualquer atitude sua que venha agradar ao Senhor é um ato de adoração. Qualquer atitude, tudo que você faz que agrada a Deus é um ato de adoração também. Adorar precisa ser tão natural para nós, quanto se alimentar, quanto respirar, quanto caminhar. A nossa adoração ela precisa ser natural, precisa ser constante. Tudo aquilo que eu faço é como respirar. Tem um louvor que a gente canta, Tu és o meu respirar. Por quê? Porque é natural, são coisas naturais. A adoração ela precisa ser natural. Tudo aquilo que nós fazemos precisa glorificar e engrandecer ao Senhor. Agora, algo de interessante, querida, é que quando você não adora a Deus, quando você não faz algo voltado para adorar a Deus, automaticamente você está adorando a outra coisa, nem que seja você mesmo. E nós temos esse costume, essa mania de colocar falsos deuses. A própria Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Paulo, quando começa a escrever Romanos, ele fala, olha, eu queria muito estar aí com vocês, para compartilhar do Evangelho, para abençoar vocês, para receber bênçãos de vocês. E aí ele começa assim, mas daqui a pouco ele começa falando dos pecadores, ele começa falando dos idólatras, tudo isso no primeiro capítulo, ele fala muito da idolatria. E aí quando chega no segundo capítulo que ele está falando para a igreja, ele fala, olha, mas vocês não são muito diferentes deles. Leia lá Romanos capítulo 2. Resumindo, Paulo fala isso. Por quê? Porque às vezes a gente pega e começa a adorar outras coisas, porque a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus nas nossas vidas, e isso é uma adoração que não é dada a Deus.
Todas as vezes que você não está adorando a Deus, você está adorando outra coisa, nem que seja as suas próprias vontades. A adoração, ela é muito mais do que música. Porque nós temos mania de falar, olha, estamos agora no período de adoração, no período de louvor e adoração. E realmente é o período que a gente canta canções e adora ao Senhor, é realmente um período de adoração, mas não é somente isso. Todos os momentos do culto são momentos de adoração. Desde o momento que você entra aqui, que você ora, que você canta, sim, a adoração. No momento que você dá a sua oferta, é um momento de adoração. O momento que você ora por alguém, qualquer momento do culto, querido, é um momento de adoração a Deus. O culto inteiro é um momento de adoração, e não somente o louvor, porque a adoração não se resume somente à música. E outra coisa, a adoração também não é um estilo musical. Gosta de ouvir que música? Eu gosto de ouvir música de adoração. Toda música que engrandeça o nome do Senhor é adoração a Deus. Seja ela uma musiquinha lentinha, uma música mais agitada, se ela honra o nome do Senhor, ela é adoração. A adoração, ela não é para o nosso próprio benefício. Veja bem, às vezes a gente chega no louvor e cantou, e aquela música não mexeu comigo, eu falo, não estou sentindo nada. Já aconteceu comigo, já aconteceu contigo, mas eu não estou sentindo nada. Mas não quer dizer que Deus não está ali presente, querido. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, essa é a palavra do Senhor. Amém? Então, querido, se lance na adoração. Porque às vezes você pode não estar sentindo nada. Será que a culpa está no louvor? A culpa não está na música. A culpa às vezes está em mim. Porque eu não estou adorando como eu deveria. E nós vamos chegar nesse ponto, porque começamos a falar que a adoração não é somente a música. E qual é o objetivo da minha adoração? Não é eu mesmo, o objetivo da nossa adoração é o Senhor. Então não é aquilo que eu gosto, ou aquilo que eu deixo de gostar. É o meu coração em querer engrandecer, honrar e glorificar o nome do Senhor. A nossa motivação sempre deve ser glorificar e agradar o nosso Criador. Lá em Mateus, capítulo 15, versículo 8 e versículo 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus aqui ele está falando para os fariseus, mas é uma citação de Isaías. E muitas das vezes, querido, a gente está cantando e o louvor está lá, e as pessoas estão adorando, e às vezes eu estou lá cantando, e a minha mente está em outras coisas. Será que eu estou adorando a Deus, ou será que eu estou adorando essas outras coisas? Às vezes eu estou lá, estou pensando no meu trabalho, às vezes eu estou... Está o louvor cantando, a música está rolando, e eu estou lá, ao invés de estar adorando ao Senhor, eu estou pensando no meu trabalho, estou pensando nos meus estudos, estou pensando em outra coisa, então eu estou adorando essas outras coisas. É o momento de você se concentrar no Senhor. O culto a Deus é a Deus. A adoração, ela também não pode se resumir somente ao momento do culto. A nossa adoração, ela tem que ser parte da nossa vida. A adoração, ela é parte da minha vida, ela é parte da sua vida. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai se deitar, você precisa viver em adoração. Existem pessoas que viveram em adoração, e mesmo em sua humanidade, porque a Bíblia não esconde o defeito de ninguém, ela mostra Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas ela vai lá e mostra também que Davi, na sua humanidade, também pecou, mas o seu coração era um coração que adorava ao Senhor constantemente. No Salmo 113, versículo 1 até o versículo 3, diz assim: aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, do nascente ao poente.
seja louvado o nome do Senhor. Algumas versões está do nascer do sol até o pôr do sol. Ou seja, quando você acorda dando glória a Deus. Você vai para o trabalho dando glória a Deus. Você vive glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei algo sobre, mais ou menos sobre isso também. Que tudo aquilo que você fizer, faça para honrar a Deus. Mas eu falei mais ou menos assim, quando você orar, glorifique o nome do Senhor, e você ore, olha, Senhor, que tudo aquilo que eu fizer nesse dia, venha honrar e glorificar o teu nome, tudo aquilo que eu pensar, possa te honrar, possa glorificar, possa engrandecer o teu nome, que tudo aquilo que eu pensar, que eu ver, que eu falar, que eu escutar, possa glorificar e possa engrandecer o teu nome, que eu possa te adorar o tempo inteiro, que eu possa te entregar todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Essa deve ser a nossa oração. Lá no Salmo capítulo 34, versículo 1, diz assim, olha, bendirei o Senhor o tempo todo. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Então a palavra de Deus, ela nos ensina. Nós falamos aqui de Davi, mas o que dizer também de Maria, mãe de Jesus? Ela vem e fala, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quero falar também para você de mais um grande exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo de Paulo e Silas na prisão. Eles haviam sido açoitados, eles apanharam, eles estavam presos, eles estavam amarrados, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles cantavam hinos, eles podiam estar murmurando, eles podiam dizer, olha, viemos aqui pregar a palavra do Senhor, ganhamos vidas, salvamos vidas, expulsamos demônios, e agora eu estou aqui preso, amarrado. E ele podia se sentir ali, abandonado pelo Senhor, mas não, eles estavam cantando hinos, glorificando ao Senhor, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade. E quantas das vezes a gente não passa nem um terço daquilo ali, e a gente já começa a murmurar? E quantas vezes a gente passa por dificuldades, passa por problemas nas nossas vidas, e a gente fala, poxa, por que eu estou passando isso? Louve ao Senhor, queridos, em toda e qualquer situação. A adoração, ela é um estilo de vida. A adoração, ela precisa ser constante. E você pode praticar isso. Quando você acordar, você fala, Senhor, que o meu dia seja abençoado e tremendo, mas que eu esteja glorificando o teu nome o dia inteiro, que eu esteja glorificando o teu nome em todas as coisas. Glorifique sempre ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23, está escrito assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E aí, eu quero dizer para você, que até no seu trabalho, você pode estar glorificando ao Senhor e adorando ao Senhor. Não importa o que você faça, obrigado. Não importa com o que você trabalhe, não importa se você estiver estudando, não importa, às vezes você está lá fazendo um cálculo, estudando física, qualquer outra coisa, e você está ali, faça para Deus. Se no seu trabalho você tiver que varrer, varra como se estivesse varrendo para Deus. Se você for um mecânico, se você for um técnico de informática, não importa o que você faça, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Todas as coisas, faça para Deus. E quando você faz todas as suas coisas, todos os seus momentos do seu dia, você faz como se estivesse fazendo para Deus, você está adorando. Se você está lavando a louça na sua casa, você faz como se estivesse fazendo para Deus, você está adorando ao Senhor. E esse livro que nós temos lido, ele fala sobre isso. Fazer as coisas como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Então, queridos, quando você dorme, você está glorificando.
Porque quando você come também, quando você trabalha, qualquer coisa, até quando você vai passear, você está glorificando ao Senhor. Quando você faz todas as coisas, como se fizesse para Deus, aquilo é uma oferta agradável ao Senhor. E tudo vira adoração. Quando você dedica ao Senhor, tudo que você fizer, dedique a Deus, e tudo vai ser a adoração. Adorar em qualquer situação. Abra sua Bíblia comigo, em Abacuque, capítulo 3. Vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Versículo 18: ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha só que interessante, porque muitas das vezes a gente pega e lê esse texto e fala assim: olha, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar todas as coisas, mas não é isso que esse texto está falando. Ele está falando ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto, ainda que o produto da oliveira minta. Ele me enganou. Que os campos não produzam mantimento. Olha só, querido, não tem comida, não tem mantimento. Ainda que não tenha nada, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, não tem mais ovelha. Os currais não tem gado, então não vai ter leite, não vai ter plantação, não vai ter nada, deu ruim geral. Está tudo ruim. Imagina essa situação. Mas aí, você imagina, olha, tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu. É o coronavírus, é um monte de coisa, é a chikungunya, estou dando um exemplo. Mas está tudo errado. O que eu vou fazer? Eu vou murmurar? Não, eu vou fazer como Paulo e Silas. Eu vou louvar, eu vou adorar. Adorar em meio as dificuldades, adorar mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja gado lá no pasto, mesmo que não tenha leite, mesmo que não tenha comida, mesmo que falte tudo, mesmo que a saúde falte, mesmo que tudo possa dar errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu sei que é difícil, querido, eu sei que na teoria é fácil, falar e viver é mais difícil, eu compreendo isso, eu compreendo, mas a gente precisa viver isso, a gente precisa colocar isso no nosso dia a dia, na nossa prática, e a partir de hoje, se isso não acontece contigo, todas as vezes que algo de ruim acontecer, você vai se lembrar desse versículo, e vai falar: eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Nunca você pode se esquecer disso a partir de hoje, combinado? Não se esqueça, querido. Está tudo ruim, tá? Não tem emprego no país, está difícil a situação, você precisa se alegrar no Senhor, se alegrar no Deus da sua salvação. Adorar a Jesus é algo que precisa estar dentro de nós, e muitas das vezes a gente entende errado o que Jesus faz, o que Jesus é para nós, o que Jesus fez por nós e o que Ele pode fazer por nós. Ele pode fazer todas as coisas. Você entregou aqui o seu pedido e você quer que ele se realize, você quer que o seu pedido aconteça, mas sabe o que pode acontecer? Pode acontecer dele não acontecer, porque Deus é soberano. E você está preparado para o não do Senhor? Nós precisamos louvar a Deus, até quando Ele diz não para nós. E eu sei que é difícil, eu sei. Muitas das vezes, já aconteceu comigo,
A gente pedia, a gente ora, a gente pede, a gente clama, a gente busca, e depois aquela bênção não chega. E eu vou me revoltar contra Deus, eu vou fazer biquinho, vou virar as costas, e vou, só porque não aconteceu, agora também não vou mais para a igreja, agora eu vou para casa, eu vou fazer outras coisas. Não, queridos. A nossa adoração, ela precisa ser constante. Eu queria que você ficasse de pé e cantasse com a gente esse louvor. Medite na letra dessa canção. Cante essa canção, querido, de todo o teu coração. E nunca mais se esqueça que você foi criado com um propósito. Você foi planejado por Deus para adorá-lo. E adorar a Deus é o que nós vamos fazer por toda a eternidade. Você é eterno. Em espírito e em verdade. Rei dos reis, levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Entregue a sua vida a Ele todos os dias. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver Para te adorar, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar. Adore ao Senhor, queridos. Você nasceu para adorar ao Senhor. Você existe para adorar ao Senhor. Ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Você nasceu para adorar ao Senhor. E a verdadeira adoração que você pode entregar ao Senhor é amá-lo a cada dia mais. Quando você compreende o amor que o Senhor tem pela sua vida, e quanto mais você entende isso, e quanto mais entra na sua mente que Ele te amou primeiro, você o ama. Lá em João, 1 João capítulo 4, versículo 19, está escrito assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Queridos, entenda o amor do Senhor, e todos os dias quando você orar, peça ao Senhor: Senhor, me ajude a entender a cada dia mais o quanto o Senhor me ama. E cada vez que você ver o quanto Deus te ama, mais você vai amá-lo de volta, mais você vai querer glorificar o nome do Senhor, mais você vai querer honrar a Jesus, porque você entende que o amor dele foi tão grande, mas tão grande, que ele entregou a própria vida por você, porque ele te amou, porque ele não quer que você pereça, mas ele quer que você tenha
a vida é eterna, porque você é eterno, igual a Deus, semelhante a Deus, você é eterno. E agora eu quero que você pense comigo. Quero que você se imagine daqui a 10 anos. Se imagina daqui a 10 anos. Onde você pode estar? Imaginou? Fique de olhos fechados. Agora eu quero que você se imagine daqui a 15 anos. Onde você estará daqui a 15 anos? Agora eu quero que você se imagine daqui a 50 anos. Onde você vai estar? Comece a visualizar isso na sua mente. Agora eu quero que você, na sua mente, imagine onde você vai estar daqui a 200 anos. O que você vai estar fazendo daqui a 200 anos? Só existem duas opções, querido. Ou você vai estar fazendo o propósito pelo qual você foi criado, ou você vai estar no inferno. É uma dura realidade, mas a verdade precisa ser dita. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, não foi criado para mim nem para você. Porque nós somos criados para louvor, para a honra e para a glória de Deus eternamente. E seja daqui a 200, 300, 400, daqui a 1 milhão de anos, você vai estar adorando. Mas essa decisão você toma agora. Ou você vai cumprir aquilo para o qual Deus te criou e viver eternamente em adoração, eternamente adorando ao Senhor, ou não. Mas essa escolha é sua. Existe um hino que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. E existem pessoas que nasceram no lar cristão, nasceram no Evangelho, mas ainda não tem certeza da sua salvação. E se você não tem certeza da sua salvação, não vou pedir que você levante a mão, nada disso. Mas você mesmo, dentro de você, de olhos fechados, peça a Deus agora: Senhor, eu quero ter a certeza da minha salvação. E quando eu partir dessa terra, e quando eu partir desse mundo, e quando meus olhos se fecharem aqui, eu quero viver eternamente adorando ao Senhor. Ainda com seus olhos fechados, fale isso para Deus: eu quero te adorar, eu quero te adorar. Eu nasci para te adorar. Eu nasci para te adorar. Repita isso para o Senhor todos os dias. E adore ao Senhor, porque Ele te criou para louvor, glória e honra do nome dEle. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, ministrar